E nessa entrevista ele pegou e botou aí que o Paiva é o treinador, né? Já tá Nada que a gente já não soubesse. Só não tá anunciado, mas que ele sabe, né? Que o treinador sabe. Ele já deu aumento. Já o contrato já é um contrato de diferente. Profissional, entendeu? Já tá com aumento, precisa mais o quê? Aqui muita gente, tipo assim, o próprio torcedor do Vasco só vai quando fala assim, agora ele é o nosso treinador oficial. Cara, mas o torcedor que sinceramente, que tem essa dúvida não deve estar acompanhando o Vasco. Cara, porque, tipo assim, cara, o torcedor que ainda pensa, será que o Rafael Paiva vai ser efetivado ou não? É brincadeira. Será que ele vai voltar pra base? Cara, os resultados do Rafael Paiva é absurdo. Escreve, efetivado. Ponto. Ele é o melhor técnico do Vasco nos últimos 5 anos. Ó, ele passou os números do Zé Ricardo na Série B de 2022. Aquela sequência, né? Aquela sequência. De 14 jogos sem perder. Aí, na 15ª rodada, perdeu pro time... Novo Horizontino. Novo Horizontino, isso. Então, assim, querendo ou não, ele passou essa sequência. Ele é o melhor técnico do Vasco nos últimos 5 anos. Não teve um. E se você pegar, ainda juntar alguns técnicos, o número nem chega perto dele, com 2 no comando. O cara está efetivado. Só que o brasileiro, a gente tem essa mania de querer falar, não, você está efetivado. Não, você está demitido. Anunciar, né? Não. Cara, o processo do dia a dia dele já anunciou ele. Quando o Vasco, e aí o Sérgio foi perfeito no que ele falou, quando o Vasco anuncia que deu uma valorização salarial pro mesmo, o Vasco não tá pegando aqui assim, não, aqui. Tu ganha quanto mesmo? Tu ganha 100 mil, né? Toma aqui mais 400 por fora. Não. Registradinho, tudo certinho. Isso aqui já tá te mostrando. Tu é efetivando, tá? Só que o problema é que aqui no Brasil, a mídia tem que ter, senão, o presidente tem que estar lá, Rafael Paiva tá efetivado. É isso, mas não precisa. Você pode reparar que, se eu não me engano, se eu não tô... Velho eu tô, né? Fugindo da memória. Você tá velho há 10 anos atrás. As 4 primeiras partidas do Paiva era sempre as primeiras perguntas. Você é o técnico do Vasco? Você foi efetivado? Você se sente preparado para ser Era sempre efetivado? As primeiras perguntas era essa. Parou. Hoje ninguém mais fala. Então, a própria imprensa já viu que, cara, é o técnico. Os números dele já dizem muita coisa. Não vai ficar perdendo tempo gastando perguntando, você é o técnico do Vasco? Não, irmão, eu sou o técnico, acabou. Segue a vida. Então, é coisa que eu sempre falo, o proforme. Que nesse caso é desnecessário. Deixa o cara lá trabalhar sossegado. Não, e essa palavra... Entendeu? E o Pedrinho, essa palavra efetivação traz até... Não, deixa do jeito que tá. O homem já... E outra coisa, vamos ser sinceros. Não precisa dessa palavra. Se o Rafael Paiva saísse hoje do Vasco, mano, ele tem aí no mínimo 8, 9 clubes na Série A que ele trabalha tranquilo e calmo. Eu tô botando por baixo. Pelos números dele, eu tô botando por baixo. Tu vê tem 3 trabalhos que me chamam muita atenção no Campeonato Brasileiro. 3 trabalhos. O do Vojvoda. E não é de hoje. Que é algo... Não é de hoje. O que ele tem de investimento, o que ele tem de time. Não é de hoje. Sim. Que o trabalho dele chama a atenção da galera. Chama a atenção. O nosso Rafael Paiva, que também chama a atenção demais, porque ele é um time muito limitado, está se qualificando. Mano, e o Seabra do Cruzeiro. Concordo. Mano, são 3 trabalhos que eu olho assim e falo assim, cara, tá aí uma geração de técnico Vasco que o Brasil vai ter. Seabra e Rafael Paiva. Que são caras que fazem uma leitura de jogo, mano. É impressionante. Cara, eu fiquei naquela entrevista do jogo do Vasco Cruzeiro, lá em São Januário. Cara, eu fiquei embabacado, tô papo direto, fiquei embabacado com a leitura que o cara fez do jogo que ele explanou. Eu fiz uma pergunta que acho que era o jogador do Vasco que estava fora, e tinha um jogador desse também do meio campo que não pôde jogar. Eu acho, Matheus, a camisa 10 deles. Que não Matheus Pereira. Matheus Pereira que não podia jogar. E como é que aquilo descaracterizou o time dele? Cara, o cara fez a leitura. Aí eu fiquei assim, eu falei, o cara escreveu o jogo inteiro na minha cara. E assim, na simplicidade, né? Não, de boa, só porque isso aconteceu, porque esse jogador aqui, isso aqui, porque o Matheus faz isso. Aí eu falei, caraca. E ainda falou do Paier. E a falta do Paier pro Vasco, deixou do Vasco fazer isso. O Paiva tem isso também. É o que eu tô falando. Leitura de jogo, irmão. André, só para botar você nessa conversa aqui, que eu acho bem interessante,
sobre o Paiva, que é o treinador do Vasco, e o Mumu tá falando aqui sobre o do Cruzeiro e o próprio Paiva, além do Vojvoda, que a gente já conhece com um pouco mais de tempo. Isso mostra que para o Paiva ter uma leitura de jogo, uma leitura, uma análise, ele tem o elenco na mão, né, cara? Tem um elenco na palma da mão, né? Cara, você citou para mim os 3 melhores treinadores desse campeonato, né? Eu acho que o Paiva, ele tem ele tá ali, ele e o Vojvoda, para mim, são os 2 melhores mesmo treinadores, pau a pau, você pega pelo percentual de aproveitamento deles. É claro que muita gente vai falar do Botafogo, mas aí você olha para a lista de jogadores do Botafogo, você olha para a lista de jogadores do Vasco ou do Fortaleza, você vê que tecnicamente muito inteligentes são os técnicos de Vasco e Fortaleza. Os caras conseguem com pouco, com dificuldades, com falta de peças, extrair leite de pedra, né? Então, cara, o Paiva, ele tem uma leitura de jogo, cara, que é absurda, tá? E aí, tipo assim, é claro que não é, o Paiva é a cara na frente, mas é a comissão técnica. Eu esqueço o nome do auxiliar dele, peço até perdão, né? Que tá sendo. Não. O Damian não é auxiliar, não. Não é auxiliar, não. Ele é tipo analista de desempenho, né, do Vasco. É um até que tomou cartão agora. Claro que sempre está em pé reclamando. Isso, está sempre gritando, está sempre falando. Eu acho que eles, cara, são fundamentais. O Damian também faz parte. Tem uns 3 auxiliares técnicos ali, a comissão, porque assim, não é só o Paiva sozinho. Existe uma comissão. E, cara, isso também, quando casa bem a comissão junto com o treinador, né, a gente já viu vários cases de sucesso aí no futebol brasileiro, de alguns treinadores juntos com seus auxiliares, que, cara, conseguem entender, ler o jogo. Às vezes um não tá vendo, o outro enxergou e ajuda, né? Então o Paiva tá bem cercado, tá bem assessorado, né? Fora isso, ainda você tem um Felipe, né, que tá ali do lado de fora, que a gente tem ouvido muito, que ele é um fator importante junto aos jogadores. Eu acho que o próprio Pedrinho, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da entrevista, mas você vê quando o Pedrinho fala que conversa com o Payet, ouve o Payet, você ouve do próprio Payet falando que depois que o Pedrinho entrou e o Paiva entraram, o time tomou outro rumo, né? Essa é uma entrevista muito boa no L'Equipe, onde o Payet fala sobre isso, né? Você vê o Verratti já relatando sobre isso também, a chegada do Pedrinho e do Paiva fizeram o time se reerguer. Então acho que é um conjunto que tipo casou, deu super certo, e é uma fórmula. Se você vai olhar para o Vasco do passado, são técnicos caseiros, técnicos que sempre estiveram ali ao redor do Vasco, que tiveram mais sucesso no Vasco, que foram campeões do Vasco, que tem história com o Vasco, né? Então isso remete à nossa trajetória de vida de Vasco da Gama, né? Você ter treinadores assim, né? E cara, eu torço muito para o Paiva ficar o ano que vem, ter esse sucesso agora, conseguir, quem sabe, aí até uma pré-Libertadores, uma Libertadores, porque se mantiver esse percentual de aproveitamento, para a gente brigar, sim, ainda por uma pré-Libertadores ou até mesmo a Libertadores, dependendo dos times que forem campeão da Copa do Brasil, né, que pode ser a gente já ir direto para a Libertadores, e eu confio muito que a gente pode chegar lá. Pode ser, se não for o Vasco, mas provavelmente vai ser um dos que estão na frente ali, né, no Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores e Sul-Americana. Pode abrir até 3 vagas, uma vaga direta e 2 pré-Libertadores aí, podendo chegar até o 9º lugar. Se brincar aí, pode chegar a vaga de pré-Libertadores. Então, cara, eu confio muito no Vasco que conseguir. Eu acho que esse ano a gente consegue, pelo menos na pior das hipóteses, uma vaga para a Sul-Americana, que já seria um primeiro bom. Internacional a gente vai ter, né, André? Pelo que está encaminhando aí, né? Cara, já, tipo assim, já é um avanço grande, tá? Para quem está fora,
há praticamente 5 anos aí de uma competição internacional, e para a Sul-Americana, amigo, já é um grande passo. Vamos confiar, eu confio muito no Paiva. Eu acho que, como falou, cara, hoje quando o time entra, a gente já não tem mais aquele caramba, velho, vamos tomar uma surra, vamos apanhar. Hoje a gente apanha, hoje, né? A gente sabe que pode até perder, mas, cara, vão ter que brigar muito pra gente perder, né? Estamos jogando aquilo que a gente gostaria? Ainda não. Mas, cara, hoje o time não vende mais as derrotas com tanta facilidade como vendia antes, né? Vendia não, entregava de graça, né, as derrotas. Hoje vende muito caro as derrotas. O jogo contra o rival e aquele jogo contra o Criciúma, meu amigo, lá foi um absurdo. Eu testifico que o Andrezão tá falando, que às vezes a solução tá dentro de casa. Futebol feminino é a mesma coisa. A Verônica Coutinho estava ali, era auxiliar. Não era? E aí só querendo uma oportunidade. Você trouxe uma técnica, trouxe um técnico, não deu certo, ela chegou ali, foi campeã invicta, dá 3 e tá preparando o time pro Carioca e para 2 do ano que vem. Então, às vezes, a solução não tá muito longe de você, não. Tá bem pertinho. Só que aquele negócio é você ter percepção, é você ter um filho, observar e dar oportunidade. Se deu a oportunidade e funcionou, tá aí. Eu falo isso muito porque minha esposa que não vê futebol, ela falou assim, quem é o técnico do Vasco? Porque ela sempre falou assim, ó, caraca, eu vejo as postagens do Vasco, essa base do Vasco ganha toda hora. Por que esse técnico não é o técnico do Vasco? Aí passou-se um tempo. Aí ela falou assim, por que é o técnico do Vasco? O Vasco começou a ganhar demais. Eu falei, é o técnico do Sub-20. Ó, tá vendo aí? E ela não entende futebol, hein? Ela tá vendo aí. Esse cara ganhava tudo lá com o Vasco, com os moleques. Aí como é que botou um cara lá que conhece o Vasco? Olha só, ela não... você repara, você lembra o Mago, né? Era chamado de Mago, que saiu do Bruxo. Bruxo. Quando ele foi pro profissional também, o que aconteceu? Começou a desenvolver, começou a vencer. Porque, tipo assim, cara, isso aí, a gente tá falando de origem de Vasco, igual o André tocou nesse assunto, sobre você pegar personagens que estão dentro do Vasco, já que tiveram os melhores resultados, e esses caras sempre conseguem olhar para um time onde tem, hoje, um Paier, tem um Coutinho, tem ali o Léo Jardim, o Paulinho que tá vindo e tal, mas eles conseguem pegar potenciais da base e mistar nisso e dar certo. Pode observar, toda vez que o Vasco foi multicampeão na sua história, tinha um técnico que olhava para a base com bons olhos e conseguia pegar potenciais jogadores e fazer eles desenvolver dentro do time profissional. Pode pegar aí, entendeu? Antônio Lopes, um dos maiores técnicos que a gente teve. Ele não fez isso? Tinha Felipe, tinha Pedrinho. Cara... acompanhava a base de perto, né, cara? Isso é a essência do Vasco. Agora, se você... tudo bem, você pode contratar um francês, você pode contratar um português, um espanhol, um técnico... Pode contratar um ET, velho, para ser técnico do Vasco. Se ele não entender a origem do Vasco, a característica do Vasco, ele não vai dar certo aqui, mano. Porque o Vasco ele pode ter dinheiro do jeito que for, mas ele vai sempre pegar ali a base, tem um moleque da base que é potencial, que vai rodar, que vai acontecer. O Vasco é assim, sempre foi assim. Foi multicampeão, foi campeão 4 vezes brasileiro assim, foi campeão de Libertadores assim, foi campeão da Sul-Americana assim, da Mercosul na época assim.